Prazer imenso em estar com vocês novamente. Saudamos a todos, convidando-vos para este momento de reflexão, este momento de comentários, de conteúdos dos capítulos do livro Os Mensageiros, na psicografia de Chico Xavier, ditado pelo espírito André Luiz. Para você que está vendo pela primeira vez, nós temos toda uma série de episódios gravados, cada um deles contemplando um capítulo da obra, assim como foi feito também com o livro Nosso Lar. Tanto os capítulos do Nosso Lar quanto capítulos dos Mensageiros estão reunidos numa playlist específica em meu canal que você poderá encontrar com facilidade. Hoje nós estamos no episódio número 33, também capítulo 33, que tem o título A Caminho da Crosta. Neste capítulo, nós vamos ver que depois de passarem um período bem curto, de um dia e uma noite, em um posto de socorro intermediário entre Nosso Lar e a Crosta, a equipe de Aniceto, composta também por André Luiz e Vicente, após todos os aprendizados, especialmente durante a noite e madrugada, estão agora se preparando para partir em direção ao objetivo primeiro que os levou a sair de Nosso Lar, dirigir-se à Crosta para outros aprendizados e outras tarefas de assistência. Américo, começa uma viagem de volta aí. Essa viagem é interessante, porque lembrando que Nosso Lar está a 50 quilômetros de distância da crosta planetária, acima do Rio de Janeiro. No começo da viagem, eles fizeram involitação. Involitação, apesar de seguir as esferas espirituais que se interpenetram, eles devem ter descido quase que na vertical, né? Um pouco inclinado, né? Mas agora estão, vamos supor, no meio do caminho e ainda faltam mais 25 quilômetros para chegar à crosta. E é interessante que eles vão usar uma estrada, provavelmente uma estrada que contorne montanhas, no sentido de descer até a baixada do Rio de Janeiro. Então, deve ser uma viagem assim, cheia de contornos, descendo essas esferas que se interpenetram, mas não vão fazer o período todo, a trajetória toda de veículo. Eles vão fazer uma parte com um veículo, nós vamos ver daqui a pouco, e depois eles vão andar a pé. Pois é. Eles se despediram comovidos, porque a convivência ali com o casal Alfredo Ismalha foi muito intensa, muito proveitosa. Eles foram abraçados e estavam todos muito sensibilizados, desejos de uma jornada feliz e êxito no trabalho. E vários amigos que estavam presentes nessas atividades estavam ali saudando esse momento de despedida. E o André Luiz, novamente surpreendido, Américo, com esta pequena máquina de deslocamento, que ele considera difícil de descrever, mas disse que parece com um pequeno automóvel de asas a deslocar-se impulsionado por fluidos elétricos acumulados. Começa aí a surpresa de André Luiz e vem a explicação de Aniceto. Nós fizemos um desenho que já foi até mostrado em capítulo anterior, exatamente quando o Alfredo disse a eles que não se preocupassem e esperassem passar a tempestade magnética, que depois eles cederiam um veículo que os levasse até certo ponto da descida. E, de fato, isso está acontecendo. Então, nós vamos ver aí o veículo com um pouco de asa, ele flutua no ar, ele não tem roda, lembra um automóvel, mas com asa. Então, a descrição do André nos ajudou a fazer o desenho. E depois ele é impulsionado por fluidos elétricos, que não é nada mais, nada menos do que a eletricidade. E eletricidade acumulada, então ele está falando aí de bateria. O veículo usa uma bateria elétrica para voar baixo. Ele diz que o voo é a pouca altura do solo. Nós vamos ver mais à frente uma animação com essa imagem. Américo, quando você iniciou hoje a nossa fala aqui, você se referiu aos 50 quilômetros de distância de Nosso Lar com a Terra.
com a crosta. E o André Luiz faz um comentário aqui, advindo da observação de Aniceto, que eles iriam voar utilizando-se deste veículo, que, como você disse, fica a pouca distância do chão, sem rodas, e iam voar até o meio-dia, pelos cálculos de Aniceto. Eu fiquei pensando aqui que, puxa vida, é uma distância considerável, considerando que é um veículo que volita, é um veículo que voa, digamos assim. Então, há um período, há um trecho um tanto expressivo de viagem, e depois eles continuariam a pé, como você já se referiu. Este veículo andando, não sabemos a velocidade que ele se desloca, mas olha aqui a distância, hein? Pelas minhas contas, se esse núcleo de socorro que pertence ao nosso lar, está ligado ao nosso lar, está entre a crosta e nosso lar, eu estou adotando aqui 25 quilômetros, que é o que falta para chegar à crosta. Agora, ele não pode pegar uma estrada em linha reta e ir embora, porque aí vai parar em outro estado, né? Em outra cidade do Rio, você tem que descer. Por isso é que nós fizemos os desenhos, ou pedimos para o desenhista Mozart Couto fazer o desenho das esferas espirituais, ou dessa localidade, montanhosa, porque nós ficamos imaginando que eles vão ter que descer o morro, né? Aliás, no filme Nosso Lar, o Wagner Assis, que foi ao mesmo tempo roteirista e diretor do filme, ele colocou Nosso Lar no topo de uma montanha. A gente que assistiu o filme deve lembrar disso, que ela estava no topo da montanha. E, de fato, pode não ser no topo, mas as esferas espirituais são concêntricas, o Rio de Janeiro está abaixo de Nosso Lar, então ele não pode andar na horizontal 50 quilômetros, que ele muda de estado, né? Vai parar lá no Espírito Santo ou em Minas Gerais. Ele tem que descer na vertical, acompanhando o terreno das regiões espirituais que se interpenetram. É difícil explicar isso e entender como é isso, mas um dia a gente vai visitar as regiões inferiores e vamos descobrir como é que é isso. E até considerando, Américo, que se trata de regiões montanhosas e repleta de obstáculos e de curvas, daí a pouca velocidade também. Isso, É exatamente. muito interessante. Por isso que não dá para correr, né? Então, é uma velocidade pequena. Porque o Aniceto avisou que depois eles iriam até determinado trecho e depois caminhariam a pé. E acrescenta, isso somente enquanto não haja vocês criado asas espirituais, no sentido figurativo aqui, que permite a volitação, para que possam vencer as resistências vibratórias. Essa expressão resistências vibratórias causa em nós uma especulação, uma imaginação, porque deve ser algo muito forte entre os espíritos, né? Devido ao ambiente espiritual que se projeta no espaço, fruto das viciações humanas e todo tipo de vibração inferior que cria essas resistências. Para os espíritos deve ser algo muito expressivo para eles vencerem realmente. Sobretudo para espíritos como o Vicente e o André, porque eles estão fazendo a sua primeira excursão. Eu não sei do Vicente, né? Mas o André, com segurança, é a primeira vez que ele vem à crosta volitando. Então, eles fizeram até um trecho da volitação, até um determinado trecho, eles vieram volitando. Depois, eles foram a pé, realmente, até encontrar Campo de Paz. Mas aqui, eles também vão de veículo até um certo ponto, vão volitar um outro trecho e depois vão ter que andar a pé, porque os dois não conseguem volitar nesse ambiente que você se referiu aí, de resistências vibratórias. E por quê? Porque não estão treinados para isso. É claro que Aniceto vai e volta sem necessidade e sem maiores preocupações. Por quê? Porque domina o processo de volitação, que basicamente é um processo que está baseado na pouca densidade do perispírito e no controle da mente. Então, nós não sabemos como é isso, não lembramos, não sabemos se já volitamos um dia ou não, mas o fato é que isso acontece na vida espiritual. As leis físicas da Terra, elas mudam conforme a densidade da região. Então, ninguém vai sair voando aqui do apartamento onde eu moro,
no oitavo andar, porque não Espatifar dá lá embaixo. certo. Mas na vida espiritual, o sujeito pode volitar, né? Dar um salto e não acontece nada, né? Ele Inclusive, regula o isso. Aniceto indica que essa conquista não deve estar distante, dependerá do esforço que desejarem despender nesse trabalho. E ele vai afirmar, né, que todo aquele que opere e coopere sempre poderá guardar o melhor. Isso é muito importante, que não é promessa, não, como ele mesmo destaca, é lei da vida. Quer dizer, tudo que se faz, Américo, com empenho, dedicação, renúncia, desapego, faz com que o espírito se torne credor dos méritos do próprio esforço. Isso significa conquistas que virão gradativamente. Muito bonito ler isso aqui. Mais uma vez, ou a cada um segundo as suas obras. Mais Não uma vem de vez. graça isso, tem que mostrar esforço, não é? Então, no livro No Mundo Maior, que certamente vamos estudar em algum ano por aí à frente, lá há referências de que espíritos inferiores também volitam, mas eles não alcançam a altura, eles não conseguem volitar a alta altura. Eles volitam baixo e às vezes até se deslocam com uma certa rapidez, mas não conseguem elevação. Por isso é que as esferas superiores estão interditadas a esses espíritos. Eles não conseguem entrar por causa do peso específico do perispírito. Então, não precisa ter um leão de chakra na passagem da esfera que está ao nosso lar para a próxima. Não precisa ter, não tem ninguém regulando nada. Por quê? Porque simplesmente quem não tem o perispírito com a densidade adequada não chega lá, não precisa de um guarda, de uma equipe de guarda, polícia rodoviária. Pois é. Tudo obedece a uma lei natural mesmo, de mérito, conquista e necessidade de se desfazer das próprias mazelas. É um trabalho do alto esforço, né? Como você disse novamente, a cada um segundo as próprias obras. E o André vai dizer que o pequeno aparelho, o pequeno veículo, os conduziu por enormes distâncias, naturalmente lembrando aqui que deveriam ser com vibrações resistentes, vibratórias, né? Resistências vibratórias, melhor dizendo, e não dava para correr muito, a velocidade não podia ser grande. E esse veículo se deslocou sempre no ar, como você disse anteriormente, nós comentamos, conservando-se a reduzida altura do solo. Por volta de meio-dia, estacionaram em humilde pouso, destinado ao abastecimento e reparação da maquinaria, de natureza daquela em que havíamos viajado. Despediu-se o condutor, que desejou para eles boa viagem, preparando-se para regressar ao posto de serviço, onde estava Alfredo e Ismália. E aí, Américo, Vicente, Aniceto e André estão diante de uma nova realidade. Agora terão que andar a pé. Antes vamos ter que mostrar eles andando de carro, né? Então, na imagem que nós estamos vendo agora, eles estão percorrendo essa distância até a crosta, naquele veículo alado, e nós temos aí dois momentos para mostrar. O carro ao longe, passando por trás de uma montanha, e depois a mesma coisa mais à frente da imagem, em tamanho maior, né? E como é um carro que está acima do solo, e ainda que tenha pouca luz, o desenhista fez uma sombrinha por baixo do carro, que acompanha o veículo. Na visão do desenhista, valendo-se do texto de André, né, foi possível estabelecer esses desenhos que têm um efeito especial, que você pode ver aí, o desenho assinado por Mozart Couto. É verdade. E ainda, voltando ao perispírito, Orson, eu me lembrei de uma frase que está no livro No Invisível, do Leon Denis, e que é uma preciosidade. Ele diz assim: o grau de pureza da forma fluídica está se referindo ao perispírito. Então, vamos repetir. O grau de pureza da forma fluídica atesta a indigência ou a riqueza da alma. Não dá para enganar ninguém. O perispírito não engana. Este corpo denso engana, mas o perispírito não engana ninguém.
Bom, Américo, em outras palavras, trazendo uma frase, uma lembrança dessa, você quer dizer que lá não tem jeito de esconder o que a gente é, né? Não, não tem jeito. A gente é o que é e pronto, acabou. Não tem conversa. Estaremos expostos à visão alheia do que trazemos em nós, com brilho ou sem nenhum brilho. É interessante. Muito bem. Então, agora estão os três sem o veículo que retornou. E eles vão andar a pé. Mas aí mudou a paisagem, né? Ele encontra uma paisagem fria e diferente do que enfrentaram antes. Eles estavam agora num caminho trevoso, muito escuro e nevoento. Tornara-se densa a atmosfera, alterando inclusive a respiração. E o Aniceto, contemplando aquela vastidão, afirmou em tom grave: com 4 horas de locomoção estaremos na crosta. O Américo tem 4 horas de caminhada. Reparem as sombras que nos rodeiam. Identifiquem a mudança geral. São as vibrações da humanidade encarnada, de natureza bastante inferior ainda, essas vibrações. Na maioria das criaturas, essas regiões estão repletas de resíduos escuros da matéria mental dos encarnados e desencarnados de baixa condição, fruto dos pensamentos, dos sentimentos de encarnados e desencarnados que formam essas regiões densas, nevoentas, escuras. É um clima realmente hostil para a volitação, até para respirar. O André reclama que a respiração ficou mais difícil. Eu me lembro de outro livro da série, que é o Libertação, onde um outro trio, formado pelo instrutor Gúbio, Eloy e André Luiz, vem até a crosta, no Libertação, até as regiões inferiores, próximas da crosta, e eles ficam adensando o perispírito, porque eles iam entrar num núcleo governado por entidades maléficas, né? E o Eloy chega a desmaiar. Então, veja como é hostil esse ambiente próximo à crosta, do outro lado da vida, né? Imediatamente após a vida na crosta. E tudo fruto das vibrações das populações encarnada e desencarnada. Veja como a gente influi nisso, Américo. Nossa. E o nosso Aniceto vai dizer: atravessaremos grandes zonas, não propriamente tenebrosas, mas muito obscuras ao nosso olhar. Daqui a 2 horas, porém, encontraremos sinais da luz solar. Américo, que aventura dolorida essa para quem está caminhando numa escuridão, quase uma escuridão, e ainda tendo dificuldade, inclusive, para respirar. E o André vai dizer que essa caminhada, francamente, ele usa essa palavra, foi muito pesada e dolorosa. E aí ele começou a imaginar, né, de fato, a enorme diferença da estrada comum que ele conhecia já e aquela que agora eles percorriam a pé, vencendo obstáculos para ele novos. Tudo é novidade para o André. E essa é uma novidade difícil, né? Isso é pior que Caçadores da Arca Perdida com Indiana Jones. Ou seja, a coisa fica feia aqui próximo à crosta. Que coisa, né? E com isso, o próprio André vai confessar aqui no seu livro que ele começou a imaginar o sacrifício dos grandes benfeitores e missionários espirituais que amparam o homem, né? Como eles enfrentam tudo isso, essas resistências vibratórias, esses ambientes hostis, como você usou uma palavra exata, e tudo para auxiliarem as criaturas encarnadas. Até porque eles vão observar formas perispirituais deformadas nessa caminhada, que se escondiam ali na paisagem, e até não dava nem para descrever, como ele confessa aqui, mas, obedecendo às orientações e determinações de Aniceto, ele não pode dar informações para não criar imagens em nós, os encarnados. Possível descrição poderia impressionar olhos desatentos. Isso é muito sério, Américo. Complicado, mesmo quando a gente fez as imagens aí do projeto Imagem para ilustrar os livros,
mas é assim que as coisas funcionam. O perispírito é altamente deformável, né? Ele é deformante. Por quê? É muito sutil. A mente desequilibrada molda um perispírito desequilibrado. Essa é a regra. Então, tem de tudo na vida espiritual. A gente nem imagina. E o André foi proibido de descrever. Ele não pode Não, fazer isso. não deve nos causar espanto uma informação dessa, porque se a gente parar para imaginar os desequilíbrios que estão sobre a Terra, nós, entre nós, os desencarnados, todo tipo de manipulação moral e mental que permeia em nosso meio, não é de se espantar que os desdobramentos e as consequências dessas opções, digamos, morais e mentais que ainda nos caracterizam, devem causar mesmo deformações no perispírito, que absorve esses sentimentos malsãos, esses sentimentos que são contrários à fraternidade, ao bem. Então, não é para causar espanto isso a ninguém. É uma questão, é um desdobramento natural até. Mas o André não pode descrever. Depois aconteceu esse fenômeno que você já citou, que eles viram, depois de 2 horas, das 4 que leva o percurso todo, uma nesga de sol, em plena madrugada. Madrugada clara, como ele diz aqui. E aí era uma bênção ver a luz do sol. E o Aniceto, ele vai descrever, falando da bênção do sol, um quadro maravilhoso e com os olhos úmidos. O próprio Aniceto, que é um instrutor da vida espiritual, acostumado a fazer esse trajeto para atender circunstâncias e situações aqui na crosta, ele se emociona quando vê o sol e faz um comentário magnífico. Né? Pois é, quando a gente vê essa imagem que o Américo está postando para a gente aí, para todos nós vermos, você que está só ouvindo, volte os olhos para a nossa transmissão e veja esta belíssima imagem do sistema solar. Nós vemos aí a grandiosidade na escala dos mundos que aí estão dispostos, o nosso pequeno planetinha, a Terra, nessa terceira bolinha aí, é uma confusão lascada, né? Mas a gente tem que aprender a administrar. E ele vai dizer, referindo-se ao sistema solar, que o Sol é visto de maneira diferente. Em Júpiter, de uma forma, em Vênus, com outra modalidade de luz, e aparece em Saturno, noutra roupagem brilhante. Isto é para liberar lágrimas mesmo nos olhos de um assistente como Aniceto, né? Porque a gente começa a perceber a grandeza de Deus e nós estamos inseridos aí. Nessa terceira bolinha, que tem uma confusão danada, a gente tem que aprender a se virar aí para conquistar planos melhores e maiores à nossa espera. É interessante, né? Porque o Criador fala assim, olha, agora vocês podem fazer aquilo que vocês quiserem aí nessa bolinha, né? Mas pode deixar que do resto eu tenho que cuidar, porque tem que estar tudo em harmonia, né? Então, a gente faz essa confusão aqui no planeta Terra. Estamos próximos de uma promoção do planeta Terra, é bom que se diga. Nós vamos passar por um outro período, onde o mal pelo mal não vai existir, ainda que predomine, mas será o mal pela ignorância. Mas voltando às cores diferenciadas que você citou aí em Júpiter e Vênus e Saturno, alguém pode estar pensando, mas será que tem uma rodinha lá no Sol que muda a cor da luz? Não. Isso depende da atmosfera, é como se fosse um filtro que você cola, ou melhor, que você coloca à frente de determinada fonte luminosa e obtém uma outra cor. Então, a atmosfera de Júpiter, a atmosfera de Vênus, a atmosfera de Saturno são diferentes da atmosfera da Terra. Então, eles veem uma cor diferenciada, que pode não ser essa amarelada que a gente tem aqui do nosso Sol, por causa da nossa atmosfera. E essa atmosfera, ela recebe o ingrediente das vibrações próprias do Também, planeta. Esse é o grande detalhe, embora o Sol seja o mesmo. também isso, também isso. A fonte Agora, radiosa que gera luz, que aquece, que ilumina. É bonito demais isso. é bonito. Agora, imagine um sistema solar trino, né?
em que tem 3 sóis. Por quê? Porque lá os espíritos não precisam dormir tanto, então não tem noite, né? O corpo denso é muito fluido, né? Então, varia a intensidade luminosa, com cores diferentes. Ora, uma nuance mais azul claro, outra mais verde claro, outra mais roseada. Então, deve ser uma coisa maravilhosa, né? Estar num sistema solar trino, com 3 sóis, em que os planetas orbitam os 3 sóis ao mesmo tempo. Isso existe no universo, e deve ter até mais aí. Eu estou falando de sistema trino. Aliás, sistema trino é o sistema onde Alcione vivia, na constelação de Sírius. Sírius é um sistema trino, com três fontes de luz, né? E ela Pois é, vivia América, lá. eu fico pensando aqui que nós estamos habituados à nossa iluminação aqui do Sol, que ilumina e aquece a Terra. Então, nós não temos referência de outro tipo de iluminação natural. Então, deve ser, como você disse, um espetáculo maravilhoso, uma grandiosidade que vai levar às lágrimas mesmo, de pensar nesta grandeza, dessa diversidade, desses corpos que apresentam, digamos, coloração diferente. E então, avançando nessa estrada que eles estão caminhando, comovidos, e aí surge o astro sublime. É bonito demais pensar nisso. Aí eles chegaram no momento em que o Sol aparece resplandecente, rumo ao poente. O Sol estava se pondo, desaparecendo no horizonte. Então, eles estão vendo essa cena já bem próximo da crosta, já praticamente na crosta, já dava para ver aquela lâmpada de ouro, como diz o texto do André, né? Até porque eles tiveram que caminhar em torno de 4 horas, né? Devia ser quase fim de tarde aí, Isso. próximo das 16 horas, horários do Distrito Federal. Muito bem. Então, agora, porém, que atravessara névoas compactas, notava diferenças profundas. E a certa distância, América, surgia, portanto, a Terra, não na forma esférica, porque já não estavam tão longe da crosta, mas a paisagem, a interpenetrar-se nas extensas regiões espirituais. Como você disse, o sol resplandecia rumo ao poente, como enorme lâmpada de ouro, e o Aniceto, mostrando uma certa felicidade, exclamou: entramos na zona de influenciação direta da crosta. Poderemos, doravante, praticar a volitação, utilizando o nosso conhecimento de transformação da força centrípeta. A luz que nos banha resulta do contato magnético entre a energia positiva do Sol e a força negativa da massa planetária. Prossigamos. Não tardaremos a entrar no Rio de Janeiro. Olha aí, ficou familiar agora. Agora está em casa. Para quem morava no Rio, com o André Luiz, está em casa, chegando a casa. Mas o André está preocupado, né? Porque depois de tudo isso que ele observou e as explicações que foram sendo dadas ao caminho, ele perguntou: mas como é que nós vamos nos orientar aqui na questão da direção? Para que lado nós vamos? Aí o instrutor respondeu: antes de tudo, é preciso não esquecer que nossas colônias estão situadas no campo magnético da América do Sul. Ele chega até a dizer que qualquer bússola sensível, de agora em diante, seria interessante, mas eles não levaram bússola. Então, eles têm que educar o pensamento e orientar-se dentro da energia que é peculiar. Não deu para entender essa frase. Está citada aí, entre as linhas, a ideia de que é possível nos orientarmos pelos campos magnéticos que circundam a Terra. Então, eles voltaram a empregar a capacidade volitante e, dentro de pouco tempo, estavam vendo as matas de Petrópolis.
Coisa bonita, né? Olha, os habitantes de Petrópolis que estão assistindo a nossa live, sintam-se premiados com a distinção da sua cidade aqui destacada por André Luiz. Quando eu li isso, eu pensei nos meus amigos lá de Petrópolis. Olha aí que privilégio ser citado por André Luiz. O Rio de Janeiro, tudo bem, né? O Rio de Janeiro é uma grande capital, mas Petrópolis, né? Talvez é uma cidade importante, mas olha aí, destacada por André Luiz. Que coisa bonita isso. Olha que bacana, né? Muito bem, eles estão ali nas artérias cariocas e se abeiraram do mar para exercícios respiratórios. Isso aqui também é muito interessante de ser comentado, né? Porque o mar, com aquela sua vibração própria do ar, faz bem aos pulmões para muitos casos, porque Vicente e André estavam exaustos, Américo. Quando eles chegaram ali já perto do Rio de Janeiro, eles se deram uma passadinha na praia, porque, afinal de contas, ninguém é de ferro, né? E foram lá respirar fundo o ar marinho, né? Que é cheio de iodo, né? Que ajuda na recuperação das forças. Pois é, e ali via muitas pessoas transitando, sempre apressados, como ocorre no cotidiano da vida humana, cada um chumbado aos problemas de ordem material. Eles estavam ali no meio, né? Ninguém via eles, mas ali estavam os habitantes, os transeuntes, caminhando, apressados, aquela massa de gente que vai e vem para o trabalho, que volta, etc. E ali, sem perceber que dois espíritos estavam ali visitando a cidade, estavam usufruindo do ar da praia. Ele até se refere aos ônibus buzinando aí nas avenidas. É muito interessante isso. Estão numa grande metrópole, ainda que seja lá nos idos de 1940 e alguma coisa, em plena Segunda Guerra Mundial, estavam numa grande capital e, é claro, com toda a agitação, que, segundo consta, nessa época era menor do que a agitação de hoje. Se bem que com pandemia a coisa ficou mais tranquila um pouco também. Pois é, e quase por terminar o capítulo aqui, estavam sendo acesas as primeiras luzes elétricas anunciando o início da noite, quando Aniceto amavelmente convidou: vamos ao reconforto, vocês estão fatigadíssimos. O Aniceto reconhecia o cansaço de André e Vicente, quase um esgotamento físico, para usar a palavra que nós estamos habituados. Irei mostrar-lhes que nosso lar tem igualmente alguns refúgios na crosta. Tem surpresa por aí, Américo? Tem surpresa aí, muito refúgio. Vamos conhecer Isabel e o seu refúgio na crosta. Pois é uma espécie de extensão do nosso lar na Terra, né? Por isso, o capítulo 34 da próxima semana tem o título Oficina de Nosso Lar. E nós vamos conhecer a personagem aí citada pelo Américo na sequência dos capítulos. Com isso, nós encerramos este episódio, agradecendo a sua audiência, a sua participação, o seu entusiasmo, o seu interesse. Nós nos sentimos muito motivados a esse trabalho pelo acompanhamento de todos vocês. Então, nós queremos agradecer a sua presença, a sua participação conosco. Nos sentimos muito honrados e motivados com essa participação, com esse acompanhamento dos nossos episódios. Até a próxima semana com o capítulo 34. Muito obrigado e até lá. Até lá.